Graça e paz, irmãos. Vamos para a nossa meditação diária. Gostaria que meditássemos nesse livro lindo, nessa história maravilhosa. Lá em 1 Samuel, do capítulo 23, versículos 15 a 18, que fala sobre Jonatas e Davi. Eles renovam a aliança. Ou seja, uma aliança que foi feita lá atrás, quando Davi ainda não estava sendo perseguido. Jonatas o procura e renova essa aliança. A velha aliança foi renovada e agora tem uma nova aliança. Uma nova aliança aqui, inquebrável. Vendo, pois, Davi que Saul saíra tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif e de Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para sua casa. Amados, essa história é tremenda porque aqui foi estabelecida uma amizade em cima de uma aliança. Davi era genro de Saul, o rei de Israel. Só que Saul cometeu atrocidades e desagradou a Deus. Ele fez coisas que não era para ele ter feito, não era da sua capacidade de fazer, porque ele não era sacerdote, ele era rei, ele foi querer agir como um sacerdote. E nesse momento Deus tirou de Saul, a unção. A unção saiu de Saul, porque Davi foi derramado um óleo sobre ele com unção de rei. Só que ainda não estava no tempo de Davi assumir o seu reinado, ele era um menino apenas. Antes dele enfrentar o Golias, ele foi ungido rei. Não tinha preparo, não era ainda momento, só que já era promessa. E passou-se algum tempo, ele começou a crescer em honra, em glória. Davi ganhava todas as guerras. E Saul fez até querendo, confrontar. Dizendo assim, se você matar vários filisteus, não sei se eram 200, uma quantidade mais ou menos assim, e trouxer para mim essas mortes, eu lhe darei a minha filha para ser a sua esposa. E Davi olhou para aquilo e disse assim, então é você. Davi era destemido, Davi não era um covarde. Foi lá, fez o que tinha que ser feito e ganhou a filha de Saul como esposa. Mas Saul começou a ter ciúme de Davi, porque as pessoas começavam a honrar, glorificar Davi, a exaltar Davi, que Davi tinha matado mais do que Saul, que Davi era o tal, que Davi era... E Saul criou um ódio, uma raiva dentro do seu coração e prometeu matá-lo. E Davi ficou sabendo, foi contado, foge porque o rei quer te matar. Mesmo Davi sabendo a promessa de Deus sobre a sua vida, que ele seria rei, ele não iria de forma alguma tocar no rei Saul para poder estar no lugar de Saul. E Jonatas, entre Saul e Davi, Jonatas era esse link. Jonatas, ele queria trazer uma reconciliação. Jonatas queria que as coisas dessem certo. E olha que Jonatas era o sucessor de Saul. Jonatas era o primogênito. Jonatas era o príncipe que iria herdar hierarquicamente a monarquia, porque ele, por sangue consanguíneo, ele tinha esse direito. Mas a amizade de Jonatas com Davi era tão grande que Jonatas tinha noção de que Deus já tinha ungido Davi a rei. O reinado não seria dele. Isso não trouxe ódio, não trouxe inveja, porque tem muita gente que perde a amizade quando acha que o outro está usurpando o seu lugar, que o outro está querendo ser melhor do que ele. Aqui não havia isso. Eu tenho certeza que se fosse perguntar a Davi se ele abria a mão do reinado por causa de Jonatas, ele abriria. Mas como ele sabia que tinha sido o Deus que tinha ungido ele não poderia fazer nada. Ele teria que aceitar a vontade de Deus.
Mas eu acho que um abria mão daquilo pelo outro. Só que quando Deus tem uma promessa, é Deus quem faz, não existe essa coisa de você abrir mão, porque foi Deus que lhe deu. Foi Deus, é como a sua família, como o seu marido. Você não vai abrir a mão do seu marido nem de sua família para ninguém, porque esse foi Deus que lhe deu. Assim como Deus ungiu Davi rei, não iria ter como Davi se esconder disso. Mas quem entendeu isso foi o Jonatas. Disse, não, eu não vou de encontro. E aí a palavra que ele fala para Davi, olha, Davi, não temas. Davi, estou trazendo aqui uma palavra de conforto para o seu coração, meu amigo. Porque foi Deus que mandou. Olha, não se preocupe comigo. Eu não tenho nenhuma intenção de ser rei, porque o reinado é seu. Eu sou o segundo. Eu sou o segundo seu. Eu vou te ajudar, eu vou estar do seu lado. Olha, aí ele diz, não tema, Davi, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. A mão do teu inimigo não te achará. Quando você tem uma unção de Deus e está debaixo da proteção de Deus, o inimigo não te acha. E Saul era o inimigo de Davi. Davi sabia que não podia tocar no Saul, porque ainda era o rei de Israel. Tinha perdido a unção, mas ainda era o rei de Israel. E ele falou, ai de mim se eu tocar nele. Davi amava. Davi não tinha problema com o inimigo, em odiar, em querer morte, não. Davi não tinha esse problema. Davi pedia para Deus colocar uma mesa diante dos seus inimigos. Davi era misericordioso. Davi queria que os seus inimigos o deixassem em paz, sabe? Mas nunca desejou a morte de ninguém, nunca pediu morte para ninguém. Ele ia contra os inimigos em guerra. Mas quando ele fazia as orações, o coração dele era contrito. O coração dele era amável, era perdoador. Só que ele precisava lutar, porque era o normal daquela época, era um guerreiro. Era um guerreiro, mas Saul era um príncipe. E aconteceu que houve uma guerra, não foi Davi com seus homens, que Davi criou um exército paralelo de homens brutos, de homens que se tornaram homens segundo, né, o coração de Davi, amavam aquele líder. Mas não foram eles que invadiram Israel e mataram Saul. E, consequentemente, matou a Jonatas. Só que Jonatas tinha um filho. E esse filho, quando aconteceu a guerra, que houve essa chacina, porque o inimigo ele vinha para matar todo mundo, ele matava a família inteira, ele dizimava todo mundo. Só que Deus, quando tem um projeto na nossa vida, amados, e quando existe uma aliança, essa aliança ela nunca é rompida, e Deus preservou a vida de um menino de 5 anos, filho de Jonatas. Esse menino quebrou os pés na hora da pressa de fugir. A ama pegou ele caiu, quebrou, mas mesmo assim, essa mulher levou ele para um lugar chamado Lodebar, essa criança, filho de Jonatas. E essa criança chama Mefibosete. E esse lugar se chama Lodebar, que é lugar sem pasto, lugar de terra árida, de terra desértica. E nesse tempo onde Davi assumiu o trono e começou a reinar e prosperar, a aliança não se quebra, a aliança sempre volta, assim como Deus, e Davi é uma figura de Cristo, e Jonas é uma figura da igreja. A aliança que eles têm é eterna, a aliança de Jesus Cristo com a igreja ela é eterna. Jesus não esquece de nós. Num certo momento vem a sua lembrança, Jonatas, ele convoca ali seus servos e diz, vem cá, tem alguém da família de Saul e Jonatas que vive? Aleluia! Aleluia! Aliança de um amigo, de amigos inseparáveis, mesmo com a distância, eles eram inseparáveis, porque o coração estava ligado um no outro. Existe alguém vivo da família de Jonatas? E um deles disse, sim, existe, mas é um aleijado, é um cão sarnento. Vive lá em Lodebar, deixa ele lá, assim como ele vai morrer para lá. Jonas diz, e Davi se levanta e diz, traga-o até mim. Quando disseram isso e foram buscar Mefibosete, disse, agora eu vou morrer. Ora, eu sou filho do rei Saul. Agora o rei, que ele não conhecia quem era Davi, esse rei generoso, vai me matar. Quando chega aquele menino, aquele homem, era um homem, assustado, pensando que ia morrer, Davi diz assim, vem cá, meu filho. Vem sentar na minha mesa. Vem comer do meu pão, junto com os meus filhos. Davi
assumiu aquele jovem como filho. Assim como o Senhor Deus nos adotou como filhos adotivos. Porque quem sentava na mesa eram os filhos da promessa, filhos de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas Jesus nos fez essa aliança, a nova aliança, como Jonas foi renovar a aliança com Davi aqui no deserto de Orese. Deus renovou a aliança dele com Jesus em nós. Senta aqui, meu filho. Aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, Deus nos recebeu aqueles que aceitaram, e nós somos filhos por adoção. Nós somos os Mefibosetes. O Senhor Jesus nos fez Mefibosetes para Deus, nos fez a ligação, voltamos, e com aquela amizade que a igreja e que Jesus se uniu em aliança, nos trouxe salvação, assim como Davi fez, e Mefibosete passou a comer na mesa do rei com os filhos do rei. Nós sentamos na mesa do rei com os filhos do rei. Nós agora somos filhos queridos da mesma intensidade em amor. Amém, amados? Que possamos adotar essa procedência e termos esse desejo no coração de sermos leais, fiéis aos nossos amigos e termos essa aliança que vai ter muitos benefícios. Então, que nesse dia você medite nisso. Como Jonatas falou aqui para Davi, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porque o Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Louva a Deus por essa palavra, pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém.